Você já sentiu o chão desaparecer sob seus pés? O coração disparar como um tambor de guerra? O ar se tornando espesso e pesado, enquanto as paredes da sua realidade parecem se fechar sobre você? Este não é o ataque de um exército inimigo, mas uma batalha travada no santuário silencioso da sua própria mente. É o pânico, uma tempestade que surge sem aviso. Mas e se eu lhe dissesse que os mesmos textos antigos que narram batalhas de reis e impérios também contêm o segredo para acalmar esta tempestade interior? Feche seus olhos por um momento, se você se sentir seguro para fazê-lo. Sinta o lugar onde você está. A cadeira sob você, o chão sob seus pés. Você está aqui, neste momento, ancorado no presente. A jornada que faremos juntos hoje não é para uma terra distante de desertos e ruínas antigas, mas para um lugar ainda mais profundo, o refúgio seguro dentro da sua alma. Usaremos a sabedoria de milênios, palavras que deram força a profetas e consola a reis, para encontrar a paz que parece ter se perdido no ruído do medo. Vamos começar com o mais fundamental dos dons: a sua respiração. O livro de Gênesis nos conta que Deus soprou em Adão o fôlego da vida. Em hebraico, a palavra é Neshama, e a mesma raiz, Ruach, significa tanto espírito quanto vento e sopro. Sua respiração é mais do que apenas ar, é um eco da própria vida divina dentro de você. Inspire profundamente pelo nariz, contando lentamente até 4. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, uma onda de calma e vida. 1, 2, 3, 4. Segure essa respiração por um instante, um momento de plenitude. Agora expire suavemente pela boca, contando até 6. Sinta a tensão se desfazendo, o medo se dissipando com o ar que sai. 4, 5, 6. Vamos fazer isso novamente. Inspire a paz de Deus, contando até 4. Sinta a presença dele, estável e imutável. Segure. E agora expire o caos, o medo, as dúvidas, contando até 6. Entregue tudo o que pesa em seu coração. Cada respiração é uma oração sem palavras, um ato de troca. Você inspira a graça e expira a angústia. Enquanto você continua a respirar nesse ritmo suave e deliberado, vamos levar nossa atenção para o corpo. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, nos lembra que nosso corpo é um santuário, um templo do Espírito Santo. Mas o pânico nos faz sentir como se este templo estivesse sendo profanado, invadido por um medo avassalador. Vamos reivindicar este espaço sagrado. Comece com seus pés. Sinta o peso deles contra o chão. Imagine raízes de luz crescendo a partir das solas dos seus pés, aprofundando-se na terra, ancorando você firmemente no momento presente. Libere qualquer tensão que você encontrar ali. Deixe seus pés relaxados e pesados. Suba sua atenção para suas pernas, seus joelhos. O salmista Davi escreveu no Salmo 18: Ele torna os meus pés como os das servas. Ele me firma nas minhas alturas. Sinta a força em suas pernas, a capacidade de se manter firme, mesmo em lugares escorregadios. Libere a tensão. Deixe-as soltas, mais firmes. Agora sinta seu abdômen e seu peito. É aqui que o pânico muitas vezes cria seu ninho, um nó apertado de ansiedade. Com cada expiração, imagine-as, nó se desfazendo fibra por fibra. O Salmo 55, no versículo 22, nos aconselha: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Visualize-se entregando fisicamente esse peso, essa carga, a um poder maior que você. Sinta o alívio imediato em seu peito, o espaço se abrindo, para respirar mais livremente. Leve a atenção para seus ombros. Muitas vezes carregamos o peso do mundo sobre eles sem perceber. Deixe-os cair. Sinta o alívio ao soltar um fardo que você não foi feito para carregar sozinho. Jesus disse em Mateus capítulo 11: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Permita que seus ombros relaxem completamente. Finalmente, sinta seu pescoço, sua mandíbula, sua testa, sua mandíbula. Relaxe os pequenos músculos ao redor dos seus olhos. Deixe sua expressão facial se suavizar. O Salmo 4, versículo 8 diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deixe essa segurança acalmar cada fibra do seu ser. Seu corpo está agora mais relaxado, ancorado,
mas a mente pode continuar a sua guerra. Pensamentos de e se podem surgir como flechas. E se eu perder o controle? E se algo terrível acontecer? Este é o cerne da provação. E para isso, vamos buscar a companhia de um dos maiores profetas, que também conheceu o medo paralisante. Elias havia acabado de presenciar um dos maiores milagres no Monte Carmelo. Ele enfrentou sozinho 450 profetas de Baal e viu fogo descer do céu. Ele era um herói da fé. No entanto, logo após essa vitória esmagadora, uma única ameaça da rainha Jezabel o fez fugir para o deserto, aterrorizado e desejando a própria morte. Ele se sentou debaixo de uma árvore, exausto e em pânico, exatamente como podemos nos sentir. A história registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 19, nos mostra algo profundo. Deus não veio a Elias no meio de sua angústia com um sermão ou uma repreensão. Ele primeiro enviou um anjo para lhe dar pão e água. Ele cuidou de suas necessidades físicas. Depois, ele o guiou em uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Ali, no monte, e Elias derramou seu coração cheio de medo e autopiedade. Então, algo extraordinário aconteceu. O Senhor disse a Elias para ficar na entrada da caverna. Veio um vento forte e poderoso, que despedaçava as montanhas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um sussurro suave e delicado, uma voz mansa e delicada. Quando Elias a ouviu, ele cobriu o rosto e soube que estava na presença de Deus. O pânico é o vento, o terremoto e o fogo. É barulhento, caótico e destrutivo. Mas Deus, a paz verdadeira, é encontrado no silêncio que se segue. Ele está no sussurro. Para ouvir esse sussurro, precisamos silenciar a tempestade. E a ferramenta mais poderosa que temos para isso é a oração de entrega. Não uma oração de súplica desesperada, mas um ato de confiança e rendição. Pense no jardim do Getsemane. Jesus enfrentando a maior angústia imaginável, a ponto de suar o que o Evangelho de Lucas descreve como grandes gotas de sangue, fez a oração mais corajosa de todas. Ele não pediu para que a provação fosse removida a qualquer custo. Ele orou em Mateus capítulo 26, Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesta frase reside o segredo da paz. É a liberação do nosso desejo desesperado de controlar o resultado. É a confiança de que mesmo no meio do sofrimento, existe um propósito maior e um cuidado soberano. Historiadores e arqueólogos nos mostram que a oração no mundo antigo não era apenas uma questão de palavras. Era uma postura corporal. As pessoas se prostravam, ajoelhavam-se, levantavam as mãos. Era um ato de submissão de todo o ser. Você não precisa fazer isso fisicamente agora, mas pode fazer em seu coração. Em silêncio ou em um sussurro, repita esta verdade em sua mente. Pai, eu não entendo este medo. Eu não sei por que ele vem, mas eu escolho confiar em ti. Eu entrego este pânico em tuas mãos. Não seja como eu quero. Meu desejo de controle mas como eu te quiz. Em tua sabedoria e amor. Sinta o poder dessa entrega. Não é desistir. É entregar a batalha para o único que já venceu. É sair do assento do motorista e se mudar para o assento do passageiro. Confiando que o motorista conhece o caminho, mesmo que a estrada esteja escura e nebulosa. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Agora vamos construir um santuário em nossa mente, um lugar de refúgio inabalável. O Salmo 91 é, talvez, a mais poderosa declaração de proteção divina em toda a Bíblia. Ele começa com uma promessa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Imagine este lugar. Não como uma construção física, mas como um espaço de luz e segurança ao seu redor. Um esconderijo tecido, com a própria presença de Deus. Nos tempos antigos, as cidades eram construídas com muralhas altas e cidadelas fortificadas para proteção. O Salmo 91 descreve Deus como essa fortaleza impenetrável. Visualize-se neste esconderijo, a sombra do Onipotente, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso cobrindo você. Nenhum medo pode penetrar esta sombra. Nenhuma ansiedade pode escalar estas muralhas. O salmista continua:
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Imagine asas gigantes e protetoras envolvendo você. Asas de luz, de força, de paz. Sob elas você está seguro. O barulho do vento, do terremoto e do fogo do pânico se torna abafado, distante. Aqui, no refúgio de suas asas, você pode finalmente descansar. Você não precisa lutar. Você só precisa permanecer. Você não temerá o pavor da noite, continua o Salmo, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Esta não é uma promessa de que não haverá perigos no mundo, mas uma garantia de que sua essência, sua alma, está segura nele. O pânico pode fazer seu corpo tremer, mas não pode tocar quem você realmente é em Deus. Permaneça neste lugar, por alguns momentos. Respire a paz deste santuário. Sinta a segurança inabalável. Este lugar não está em um monte distante, ou em uma terra antiga. Ele está disponível para você a qualquer momento através da fé. É um estado de ser que você pode acessar com uma simples oração, com uma respiração consciente, com um ato de entrega. O clímax da nossa jornada não é um evento explosivo, mas um silêncio profundo. É a calma que se instala quando a tempestade passa. É a descoberta de que a voz mansa e delicada estava lá o tempo todo, esperando pacientemente que parássemos de lutar, para que pudéssemos ouvi-la. A resolução do pânico não é a sua erradicação para sempre, mas o conhecimento de que você agora possui as ferramentas e a fé para navegá-lo. O legado desta prática milenar é a resiliência espiritual. É entender que a paz não depende de circunstâncias externas favoráveis. Flávio Josefo, o grande historiador judeu do primeiro século, escreveu sobre homens e mulheres que enfrentaram perseguições e provações indizíveis, com uma calma que desconcertava seus adversários. Essa calma não vinha de uma ausência de medo, mas de uma fé profundamente enraizada em algo maior que o sofrimento do momento. Eles habitavam no esconderijo do Altíssimo. A jornada do pânico à paz é, em essência, a jornada da fé. É aprender a caminhar sobre as águas da incerteza, mantendo os olhos fixos, não nas ondas que ameaçam nos engolir, mas naquele que nos chama para si. A coragem não é não ter medo. É agir apesar do medo, confiando que uma mão poderosa nos susterá se começarmos a afundar. A paz não é um sentimento passageiro, é o resultado de uma rendição consciente ao amor soberano de Deus. Lembre-se, o seu fôlego é um eco do sopro divino. Seu corpo é um templo sagrado. Sua mente pode ser um jardim de paz. E seu espírito tem um refúgio seguro, uma fortaleza eterna na presença de Deus. Você tem tudo o que precisa para enfrentar a tempestade. Você não está sozinho, nunca esteve. Se este mergulho na história tocou sua alma, não se esqueça de curtir, compartilhar com um amigo e ativar as notificações para não perder nossa próxima jornada.